Estação verão, direto das areias do litoral norte gaúcho, não exatamente das areias, né? Estamos aqui num ambiente fechado, inclusive, hoje, mas delicioso, maravilhoso. Aliás, só assim para a gente estar tranquilo em Osório, sem muito vento na volta, né? Estamos, então, em Osório, na nossa Osório, direto aqui do Museu da Estação Férrea, né? Um espaço maravilhoso, todo reconstruído para receber, a partir da estação original, né, para receber esses elementos, esses instrumentos, tudo que está composto aqui, imagens, né, um ambiente muito gostoso que conta uma boa parte da história de Osório, do nosso litoral norte gaúcho também, por que não? E com autoridades dentro dessa área, como sempre, nosso amigo Rodrigo Trespa, o Delalves, que já é da casa também. E hoje eu trouxe... a gente sempre tem alguém de Novo Hamburgo junto, né, Rodrigo? Tu já viu. As outras duas vezes tu tratou de escalar. Desta vez escalamos juntos. Nosso queridíssimo Jorge Stocker, que veio com a gente hoje aqui para falar com a gente sobre patrimônio histórico, um assunto que tu quase não gosta, né? É o assunto da minha vida. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom estar contigo, Jorge. Rodrigo, que bom estar contigo. Rodrigo, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui na nossa cidade, falar um pouquinho da história de Osório, um pouquinho da história do Litoral Norte. Aqui que é o local, é um marco, né? É a estação, a antiga estação urbana que fazia a ligação de Osório com Palmares do Sul. No programa anterior a gente falou sobre a navegação lacustre, que ligava Torres a Osório. Hoje a gente está aqui num ponto que liga a parte seguinte, né, que sai das Lagoas e vai por via férrea até Palmares do Sul, nesse complexo sistema que ligava o litoral à capital gaúcha, lá no começo dos anos 20, do século 20, né? Rodrigo Trespa, sempre muito bom estar contigo e que bom sempre quando nos recebe aqui na tua Osório, nosso poeta, escritor, pensador, Delalves, que bom estar contigo novamente, meu querido. Já é a terceira vez que a gente grava agora em pouco tempo juntos, né? E está sendo uma maravilha poder estar contigo. Verdade, terceira vez, satisfação mais uma vez. Eu converso com o Rodrigo, eu digo assim, eu estou aprendendo aqui, né? Eu venho trazer minhas pequenas contribuições, mas eu acho que são esses espaços, esses momentos que nos tornam mais pertencentes ao lugar, né? E acho que aprender sobre patrimônio é uma construção, né, coletiva, né? E quando a gente troca informações, quando a gente troca conhecimentos, quando a gente discute um determinado assunto com pessoas, historiadores e pesquisadores com trabalhos já conceituados, eu acho que o coletivo, né, precisa desses espaços assim, e nada melhor do que estar num ambiente, né, onde a gente se sente parte da história de Osório e região. Aqui, mais uma vez, obrigado por poder estar aqui e compartilhar com vocês. Me sinto mestrando nessa área, viu, Delalves? Porque é impressionante como a gente tem aprendido sobre isso e o quanto a gente vem enriquecendo o conhecimento de todo mundo sobre isso. Gravar ali na Lagoa do Marcelino, né? É isso? Isso. Foi maravilhoso. Um ambiente lindo, né? A gente viu ratão do banhado nadando, uma fauna exuberante, uma flora lindíssima também. E a oportunidade que a gente teve num dia tão gostoso de estar lá, né? Como foi aquele dia com um leve garoa em algum momento, né? Muito gostoso. E poder continuar contando essa história, que a gente começou a falar na primeira oportunidade neste ano, Rodrigo,
onde a gente conversava, por exemplo, e várias pessoas interagiram. O programa foi longe, hein? Várias pessoas interagiam dizendo um espaço com um teatro em 1885 para 400 lugares, coisa que as pessoas não imaginavam que Osório pudesse ter tido isso lá naquela época, né? Infelizmente, a gente não tem, senão, reminiscências disso na nossa vida, né? É um dos motivos que o Jorge foi escolhido para estar aqui hoje, para falar um pouquinho dessa questão do pertencimento, né, Rodrigo? Da dificuldade que as populações que vivem no litoral norte de reconhecer os seus patrimônios, né? A gente tem aqui, por exemplo, o museu, não é o prédio original, é uma réplica, construída há alguns anos atrás, e felizmente há 2 anos se conseguiu trazer a original da 203, né, a locomotiva que está aqui fora, aqui na frente, que estava lá no Parque Pampa Safari. A família Febernati fez a doação para a Prefeitura de Osório, ela foi restaurada, enfim, e está aqui. Era uma das 5 originais, né? Havia a 200, que era a Alemoa, a 201, 2 e 3, que eram de fabricação inglesa, que vieram para cá para fazer essa, como eu falei no começo, ali, a navegação que ligava Osório ao Porto de Palmares e daí a Porto Alegre, a capital, por via férrea, né? Terminando a parte que era lacustre, e 53 quilômetros, quase 3 horas de viagem, e foi inaugurado em 15 de novembro de 1921. E então, assim, foi destruída a estação urbana. Haviam 5 estações: a da Lagoa do Marcelino, essa, a do Porto, em Palmares, a do Rancho Velho, e infelizmente nenhuma delas sobreviveu. Então a prefeitura, quando recebeu essa área aqui, ocupou e fez uma réplica, né? E até o Jorge pode falar um pouquinho mais depois dessas relações entre o que é original e o que é réplica. Mas tá valendo. Não, o lugar ficou fantástico, super bacana, com, né, toda a história de Osório aqui, com objetos, peças históricas, enfim, muito legal. A 203 que está aqui fora, que enfim, infelizmente a gente não teve condições na época, né, quando foi desmantelada esse sistema de transporte lacustre e ferroviário, de manter o original, né? Mas felizmente, né, temos agora uma edificação que foi feita para guardar essa história. E até o Jorge pode falar um pouquinho mais sobre essa questão das relações, que o litoral norte tem essa dificuldade de preservar o seu patrimônio, né? O Osório já tem pouco do seu patrimônio. Um dos mais importantes edificações da cidade, uma das mais antigas do litoral norte gaúcho, foi destruída há uns anos atrás, que era o Sobrado dos Bastos, né, que era um patrimônio importantíssimo, foi destruído. Há alguns casarios em Santa da Patrulha, Itati, Três Forquilhas, tem, por exemplo, o casario de imigração alemã ainda, de metade do século XIX. Mas são poucas as coisas assim que têm sido preservadas. É uma coisa que a gente luta já há algum tempo para tentar fazer com que as pessoas tenham ideia de que aquilo que é um pouquinho mais antigo não é velho. Aquilo faz parte da história, pode ser preservado, pode ser utilizado para o turismo, para o conhecimento da história, né? E pode ser andar junto, né? A questão do turismo enquanto exploração comercial, ela pode andar junto, né, Jorge? O Jorge pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Até, acho que ele foi convidado para isso, para falar um pouquinho sobre isso, que é arquiteto, enfim, está nessa área e tem essa ideia de preservação. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês e voltar aqui para Osório, né? É um lugar que eu tenho uma ligação afetiva muito grande e acho que é uma boa oportunidade para a gente continuar um debate que já vem sendo levantado aqui em Osório. Eu sei que o Rodrigo tem levantado esse debate há muito tempo e outros ativistas também culturais têm levantado há muito tempo, do reconhecimento do patrimônio aqui do litoral norte, que ainda causa algum estranhamento. Eu percebo isso, pelo menos, tanto de colegas de fora quanto de pessoas dos próprios municípios aqui do litoral norte, que têm alguma dificuldade de entender que esses municípios têm patrimônio, têm referências culturais para valorizar. Acho que tem muita relação com a autoestima, com a própria história, né? A gente tem, de certa forma, uma visão diluída na sociedade que o patrimônio cultural ele precisa ser aquela cidade histórica, né? A gente tem sempre a imagem de Ouro Preto, né? De algo grandioso na nossa mente quando a gente pensa em patrimônio, e a gente não consegue, muitas vezes, trazer isso para o nível do nosso cotidiano e olhar para aquelas edificações, para aqueles lugares, ou mesmo para aqueles bens naturais que estão ali no nosso dia a dia, né? Estão na nossa cidade e são o que identifica muitas vezes a nossa cidade, né?
ou o que traz uma cara boa para a nossa cidade, o que traz relação das pessoas, afetiva, o que fica, né, da trajetória das pessoas que já se foram também. Então, eu lembro, Rodrigo, em 2019, quando nós organizamos um fórum de patrimônio aqui, na época eu estava ainda no Conselho Estadual de Cultura, e nós recebemos muitas perguntas, mas por que em Osório, se em Osório não tem patrimônio, né? Essa pergunta aparecia bastante. Por que um fórum estadual de patrimônio em Osório, se Osório não tem patrimônio? Por que não em Pelotas? Por que não em outro lugar? E a gente teve, então, a oportunidade naquele fórum, além de discutir as questões estaduais, de que as pessoas conhecessem um pouco também da trajetória local, tanto no campo do imaterial, com a participação do pessoal ali do Moçambique e outras manifestações imateriais, quanto o patrimônio arquitetônico que existe em Osório e que também existe na região. Foi um momento bacana para se debater isso. Eu acho que Osório, assim como os outros municípios aqui do Litoral Norte, eles se inserem num momento de debate que, de alguma forma, ele vem acontecendo no Brasil inteiro, que é sobre a preservação desse patrimônio em ambientes urbanos heterogêneos, por exemplo. A gente não vai ter um sítio homogêneo de edificações do passado nessas cidades, porque a dinâmica histórica delas não levou a esse tipo de situação, mas a gente tem esses elementos, e esses elementos eles não estão isolados, eles se comunicam, né? Agora, na fala do Rodrigo mesmo, ele já trazia a contextualização lá da antiga área portuária com essa área aqui onde existia a questão da aviação férrea. E assim a gente consegue ir traçando vínculos, né, entre todos esses bens culturais, desde lá as casas da imigração, que faziam parte de um projeto de ocupação do litoral norte, que se articulava com um projeto de navegação lacustre e um projeto de via férrea. Então, esses bens eles não estão isolados, né? Eles fazem parte de uma narrativa, de uma história que precisa cada vez mais ser contada. As pessoas precisam ter muitas oportunidades de ouvir e de fazer essas conexões. Então, o trabalho do Rodrigo narrando isso e do outro Rodrigo aqui que tem trazido esse olhar aqui para o Litoral Norte, eu acho que são oportunidades das pessoas começarem a compreender e a se vincular com essas histórias. São trajetórias humanas, né, na verdade. Eu acho que é interessante essa tua fala, Jorge. Acho que o Emerson falou sobre isso no programa passado, sobre a identidade, né, o pertencimento, a falta de identificar como aquele objeto, aquele edificação como algo velho, né, que pode ser descartado, não como um patrimônio da história, né? Essa dificuldade, isso a gente vê muito no Litoral Norte ainda, em várias edificações que foram destruídas ao longo dos últimos anos aí, como se fossem coisas velhas e descartadas, e que a expressão que a gente mais vê, e eu fico chocado com isso, é assim, vai atrapalhar o progresso, né? Como se o progresso ou o desenvolvimento da cidade estivesse pautado sobre aquela edificação, né? E eu acho interessante porque a gente faz um contraponto com isso na Europa, por exemplo, que as pessoas saem do Brasil para ir na Europa para fazer o quê? Coisas velhas, entre aspas, né? Que é o patrimônio dos outros, né? Então, essa falta de identidade local, do pertencimento, né? Que é algo que eu acho que o Emerson até pode mostrar depois, né? As revistas que ele trouxe, as 2 pontos que a gente fazia, e o Emerson, eu e outros ativistas, enfim, mas o Emerson era o editor, para sensibilizar a população disso, né? Despertar esse conhecimento na história local e essa identidade de que isso é nosso, né? Pô, afinal, eu já falei nos outros programas que eu me sinto de Osório porque aqui eu vivo, aqui os meus filhos estudam, trabalham. Então, a chance e a oportunidade que eu tenho de melhorar essa cidade é maior do que em outros lugares, né? Porque aqui eu sou cidadão, né? Pago os impostos, eu frequento o colégio, enfim, trabalho. Então, é a chance que eu tenho. E eu acho que uma das coisas que pauta aí, Jorge, Anderson pode falar sobre isso também, é essa questão de falta de pertencimento. Talvez um fator histórico, que nem o Jorge falou, de não conhecer a própria história. E não conhecendo o objeto, não conhecendo a própria história, aquilo fica descartável, que é o caso do Sobrado dos Bastos. Quando ele foi posto abaixo, as pessoas não conheciam o que era aquela edificação, não sabiam o que passou por ali. Quando tu não conhece aquele objeto... Ô, Rodrigo, antes de chamar para o pertencimento, eu quero permitir te atravessar e provocar o Jorge em outro sentido. E para que a gente daí possa voltar a falar daquilo que nos pertence, que nos identificamos, né? Nos enxergamos, nos reflete como gente, como co-cidadãos, como povo. Que é, Jorge, o tipo de edificação. Até que ponto o tipo de edificação é determinante para isso?
Porque vamos combinar, nós 4 aqui, nós que estamos aqui juntos nesse espaço, é muito mais difícil a gente dizer, não derrubem o Coliseu, não derrubem uma pirâmide do Egito, deixa ela lá, vamos construir um pouco adiante, ou o que sobraram dos nossos 7 povos das missões, coisa que o valha, né? Ou uma grande estância da nossa região sul do estado. É muito mais difícil a gente gerar um juízo de valor assertivo sobre isto. Agora, às vezes é uma casa simples, às vezes é uma tafona, às vezes é um mero galpão, algo que tem outra relevância histórica. Isso é determinante para essa concepção que a gente vai construir na nossa cabeça daquilo que é relevante preservar. O que determina que um prédio mereça? É simplesmente a sua secularidade, a sua ancestralidade, as pessoas que viveram ali? Quais são os fenômenos que são primários na definição daquilo que é relevante? Quando a gente fala de patrimônio, a gente tem uma série de possíveis valores, mas dá para resumir de alguma forma em 3. A gente tem a visão daquele bem, daquela arquitetura como um documento do passado. Então, tanto faz se for um documento, né, enorme ou com uma proeza técnica gigantesca, ou um documento mais simples. Ele vai documentar como se construía, quais os materiais eram disponíveis, qual a tecnologia era disponível, como se vivia, como se trabalhava no passado. Então, tem essa dimensão de documento que é relevante. A gente tem também a dimensão de obra de arte, né, em alguns casos. E isso não vai se aplicar a todos os bens. Então, a gente tem bens que refletem também uma visão artística de alguém, né, de um ser humano, que expressa a sua cultura de uma forma muito relevante. E isso não se repete também, né? Essa pessoa não está mais aqui, esse vocabulário artístico não está mais entre nós, então a gente tem também esse aspecto artístico. De alguma forma, a arquitetura portuguesa ela é menor nesse sentido? Não, de forma nenhuma. É muito complicado a gente fazer esse juízo de valor do que vale mais, porque esses valores eles são sempre relativos à comunidade, à sociedade, né? Se hoje, por exemplo, vamos pegar assim, a Torre Eiffel é uma referência internacional, é porque ela acabou se construindo assim. Se canta sobre ela, se escreve sobre ela, se compartilha fotos sobre ela, e dessa forma se tornou uma referência para muito mais pessoas do que aquela referência para a França. Lembrando que ela era execrada quando foi construída, né? Então tudo pode mudar. Da mesma forma, essas referências locais elas dialogam muitas vezes com grupos do próprio local, né? E eles vão se tornar relevantes para fora a partir da medida em que forem comunicados também. As nossas ruínas das missões, por exemplo, quantas vezes elas já foram pintadas, desenhadas, cantadas ou fizeram parte de narrativas literárias. Muito do que tu disseste aqui, por exemplo, vem lá da obra do Érico Veríssimo, que escreveu reiteradamente sobre alguns elementos da história do Rio Grande do Sul. Então, tem um papel importante a forma como aquela comunidade enxerga essa referência e como ela narra essa referência para as próximas gerações e para os visitantes, para as pessoas de fora. Então, nós vamos encontrar aqui mesmo no Brasil referências arquitetônicas muito simples, que são muito visitadas, que são muito divulgadas. Um exemplo disso, bem próximo aqui, a casa de Anitta, em Laguna, é uma casa portuguesa muito simples, mas é um dos pontos mais importantes de visitação ali naquele local, né? De toda Santa Catarina, até? De certa forma, de ponto histórico, sim. E tudo por conta dessa história que é narrada sobre essa casa e as pessoas se identificam com essa história. Então, elas não estão visitando uma casa portuguesa qualquer, em genérico, não, elas estão visitando elas estão participando, de alguma forma, de uma narrativa, de uma história que elas já ouviram, em alguma medida, né? Então, tem essa riqueza de possíveis olhares que a gente pode ter sobre patrimônio. Seja por essa perspectiva que eu comentei, mais do patrimônio como documento, seja do patrimônio como essa arte, né, essa expressão de arte, mas também um valor mais contemporâneo que tem se discutido muito é esse valor de referência coletiva, de como as pessoas se referem àquilo. E esse, eu acho, Rodrigo, que é o nosso grande desafio, porque a gente corre, de certa forma, contra o tempo nas últimas décadas, né? A gente teve uma aceleração no desenvolvimento urbano no Brasil inteiro, né? O Brasil tem essa característica de expansão urbana,
e muitas vezes não tem dado tempo de que se produzam discursos e se façam processos de educação com a calma que seria necessária para que a sociedade, aos poucos, se acostume com a ideia, porque muitas dessas referências estão em risco, né, e acabam se perdendo, inclusive, como tu colocaste, do Sobrado dos Bastos, né? Não houve tempo de se fazer uma construção gradual da importância disso ali, que foi começada por vocês, né, na revista, eu lembro que falava dela, e eu já percebo, por exemplo, no caso do Solar dos Bastos, que apesar de boa parte da população não conhecer, ainda gerou pauta, virou uma pauta o fato disso ali ter sido demolido. E só isso ali não ter sido demolido assim, como se nada tivesse acontecido e ter gerado pauta, já demonstra que em alguma medida a sociedade caminhou em direção a entender que, opa, tem algo diferente ali. Então, nosso grande desafio é esse, é como que a gente acelera esse processo de construção, né, e de ativação dessas referências num ambiente que muitas vezes ele não é muito aberto para esse tipo de processo, né? Ele é refratário a esse tipo de processo. É o que tu deu uma deixa agora, se me permite falar, sobre a edificação. Ele causou um desconforto, inclusive na época no poder público municipal, né, por ter, enfim, permitido, né, que aquilo não fez a sua parte. Mas quando a edificação seguinte correu o risco, que é o caso do Hotel Amaral, né, que serviu de intendência, antes de ser o Hotel Amaral, enfim, reconstruído, enfim, mas foi a intendência, o local da intendência que foi incendiada na Revolução Federalista, já houve uma mobilização maior, já houve as pessoas, opa, só um pouquinho, peraí, vamos, o que vai acontecer aí? Estou mexendo nele, e embora eu discorde de alguns procedimentos que aconteceram, mas já houve uma sensibilização maior, as pessoas, movimento maior, já procuraram se inteirar sobre o que era, enfim. Eu acho muito, Jorge, que o brasileiro, infelizmente, ele conhece pouco a sua história. E ele não conhecendo a sua história, quando tu fala da Anitta, por exemplo, e das narrativas que tem em cima dela, passa a se enxergar, as pessoas passam a enxergar a Anitta nessa edificação, né? Então há uma proximidade com a história. Quando não tem isso, quando tu não enxerga, por exemplo, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, as pessoas falam sempre da campanha. Porto Alegre, Litoral Norte, nem teve batalhas aqui. E houveram batalhas aqui. A edificação, o prédio foi cercado por forças maragatas, foi ocupado, o intendente incendiou, ou foi por acaso, ou de propósito, e teve que fugir daqui. A cidade foi ocupada por forças invasoras. O mesmo lugar como uma coisa que tem a ver com história. Aí se torna a gente algum prédio velho que merece ser descartado. Não tem uma Anitta ali para chamar a atenção, né? Quando foi feito, nesse caso específico do Hotel Amaral, quando foi feita a última reforma agora, inclusive eu fiquei... porque poderia ter sido aproveitado a oportunidade para fazer escavações no lugar. Porque sabe-se pela história que quando as tropas invasoras cercaram o lugar, houve troca de tiros. O prefeito, né, intendente na época, fugiu e morreram soldados. E, segundo a história, eles foram enterrados ali. Porque ali estava o que as forças invasoras vinham buscar, que era armamento. Então, e aonde está isso aí? Ficou ali, foi tirado? Né? Isso é uma oportunidade de também... E isso chamaria atenção para as pessoas. Opa, tem alguém enterrado ali? Tem armamento ali? O que será que houve ali? A gente vai chamar um arqueólogo para ver. É uma oportunidade que se tem também, que se perdeu nesse caso específico, de trazer a história da cidade à tona, as pessoas poderem conhecer, opa, não é só mais uma loja hoje, tem algo por trás. Se a gente for lembrar mais, governadores do estado estiveram aqui, o Vargas se hospedou ali, né, depois seria presidente do país, então sim, também tem uns links interessantes para se fazer. E que à medida que o tempo passa, como o Jorge bem destacou, isso vai se distanciando ainda mais dos fatos, né, que deram essa historicidade toda para o evento, né, para aquele ponto, né. Eu tenho o sentimento, Jorge, que o politicamente correto, que às vezes é combatido de alguma forma, em alguma escala, inclusive vem ajudando muito na manutenção, na preservação ou na consciência dos nossos representantes públicos, não acha? Acho que de alguma forma, sim.
Eu pensava agora, Rodrigo, enquanto o outro Rodrigo falava, que se tem algo que nós podemos comunicar vindo de Novo Hamburgo, né, como tu colocou no começo, sempre tem um hamburguense vindo aqui, né? Que esse processo ele parte mesmo assim de liderança da comunidade, dificilmente ele parte do próprio poder público. Eu tive a oportunidade de pesquisar na minha dissertação de mestrado a região da antiga colônia de São Leopoldo, e a conclusão é que praticamente tudo que foi preservado e reconhecido como patrimônio cultural, seja em nível nacional, ou nível estadual, até municipal, partiu de movimentações comunitárias. E a gente teve um início lá, no caso do Centro Histórico de Hamburgo Velho, com um Scheffel, que era um artista, e isso que a gente falava sobre produção de arte, de narrativa, de formas de aproximar a comunidade dessas referências, é um pouco do que ele fazia, eu acho que de uma forma muito intuitiva, porque não tinha um referencial teórico por trás que o Scheffel tivesse lido, olha, é assim que se convence uma comunidade. Ele conhecia Florença. Ele conhecia, mas eu digo assim, como tornar patrimônio algo que não é... Inspirador, né? Estar lá e enxergar aquilo de patrimônio de 700 anos. E ele sempre falava também do quanto ele se inspirou nas movimentações de rua que ele viu. Então, acho que isso também, essa questão da sociedade civil se colocando, acho que ele veio com essa inspiração também, né? Mas ele começou a pintar as fachadas na rua, por exemplo, ele começou a colocar o nome da família que construiu aquelas casas, então as pessoas que conheciam aquelas referências começaram a enxergar de outra forma. Ele pegou o que era visto como um chalé, imagina, a arquitetura de madeira sempre tem um preconceito sobre ela, né? O que era um chalé caindo e conseguiu transformar no primeiro bem tombado em nível nacional da imigração. E ele desenhava aquilo idealizado, restaurado, como se, né, para as pessoas conseguirem enxergar, porque o que elas viam no dia a dia não tinha nada de glamouroso, né? Era, de fato, uma casa de imigrante caindo, ruindo. E ele desenhava aquela casa como ela poderia vir a ser, e ele levava diariamente para todo mundo. Ele fazia mutirão para limpar o terreno. Então, eu vejo como uma grande inspiração isso, porque foi um processo muito longo. Imagina, começa na década de 70. A Casa Schmidt-Presser, se eu não me engano, o processo de tombamento é aberto em 84. E o Centro Histórico de Hamburgo Velho só vem a ser tombado em 2015, tendo se perdido muita coisa nesse meio do caminho. Então, são décadas de acúmulo, né, de debates, de pesquisas, de compartilhamento de informações, de arte sendo produzida. A gente teve ali o movimento Casa Velha, né, que teve artistas que produziram sobre Hamburgo Velho, e fora desse movimento também. Eu tenho publicações de postais da Ariadne da década de 80 de Hamburgo Velho. Né? Então, é uma sucessão, é uma construção muito gradual, e a gente precisa cada vez mais pensar em como que a gente acelera esse processo para dar conta, né, de resguardar essas referências que nós ainda recebemos e podemos transmitir para a próxima geração. E evidentemente que hoje esse movimento está concretizado, né? Tem uma concretude fantástica. Ele só não é mais forte porque, claro, a gente ainda lida contra a especulação imobiliária, contra a tentativa de modernização de alguns desses prédios, descaracterizando completamente eles. É sempre contra, como diria Caetano, né? A força da grana que constrói e destrói coisas belas, né? Mas a gente está aqui para falar muito do patrimônio histórico do nosso litoral norte também. E a gente precisa contar um pouquinho dessa história que vocês começaram lá atrás a resgatar. A gente vai trazer algumas das imagens do material produzido por essa turma de ativistas que começaram esse movimento em Osório e que talvez por conta disso hoje a gente tem uma consciência completamente diferente. Hoje é verdade a preservação do patrimônio histórico, material e imaterial. A gente falava sobre isso, sobre o material muito nos nossos últimos encontros, e que vem no movimento crescente região afora. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda.
Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estação Verão, direto de Osório. A gente está aqui de volta, essa querida Osório que nos recebe sempre tão carinhosamente, por seus munícipes, pelas pessoas que escolheram aqui viver. E a gente está, claro, falando de patrimônio cultural, de patrimônio material, de patrimônio histórico, material e imaterial. E eu tenho aqui comigo 3 dos exemplares da revista Dois Pontos, um especial Cultura, que era parte desse movimento que inicia aqui, o quê? No final do século passado ou no iniciozinho desse século? 2009, por aí, nós começamos a... Mas o teu ativismo é mais antigo que isso, né, Rodrigo? Foi encontrando o pessoal, então, ao longo do caminho, né? Assim, E aqui, materializado, então, 3 capas belíssimas, né, com reportagens fantásticas. Queria que o Delalves conversasse um pouco com a gente sobre isso, enquanto eu vou mostrando aqui também, enquanto o Delalves fala, a gente vai mostrando um pouco dessas capas que são históricas, que trazem, na verdade, reportagens, né, marcantes. Uma delas, datada de 2014, de julho de 2014, o ano 6 da revista. Patrimônio arquitetônico, valor histórico, artístico, cultural, por que preservá-lo e como torná-lo atração turística? Por Rodrigo Trespa, Fabiano Marques e Anderson Alves, o Delalves. Fala, Delalves. É importante, eu acho que esse momento, já falei, né? Mas as pessoas às vezes pensam que eu e o Rodrigo, a gente está sempre, qualquer evento que tem aqui em Osório, eu e o Rodrigo estamos lá, dando a nossa opinião, contribuindo, e as pessoas pensam que isso é agora, mas a gente já vem há bastante tempo conversando sobre o que nós temos de patrimônio. E eu que venho da literatura, atualmente sou professor na rede estadual, eu sempre gostei de trabalhar, fazer esse diálogo entre literatura e história. E quando foi falado, né, sobre o Jorge... deu a deixa, né, as obras do Érico Veríssimo ali, que trazem os cenários, né, do Rio Grande do Sul, o quanto a literatura ela é importante também para trazer essas possibilidades de entender o nosso passado. E por que não dizer também entender o nosso presente? Nas minhas leituras recentes, alguns romances, eu comecei a conhecer alguns lugares do país. Alguns escritores, por mais que sejam ficções, né, muitas vezes o autor não consegue se distanciar, ter esse distanciamento, a gente chama isso de verossimilhança, né? O autor vai criar um cenário para a sua obra, vai localizar, essa obra pode ser em Ouro Preto, essa obra pode ser em Cruz Alta, essa obra pode ser em Porto Alegre, essa obra pode ser em Osório, ou, como fez o Bastos, que colocou a sua narrativa, né, em Três Forquilhas, principalmente com Noite de Reis.
né? Se hoje nós temos muitos elementos, esses elementos do passado, conhecer o baiano Candinho, conhecer um pouco do passado de Três Forquilhas, o passado de Conceição do Arroio, na época, hoje Osório, o passado do litoral norte, é porque teve um historiador, teve um pensador da época, que, em palavras, pintou a nossa região, né? Conhecedor da história local na época, local regional na época, né? Mas, ao mesmo tempo, um pensador e alguém que queria trazer um romance histórico, né? Deixar um romance histórico. Por isso que eu acho importante esse diálogo entre literatura e história, e o quanto a literatura é muito mais do que sempre uma leitura de entretenimento. A literatura, muitas vezes, é um romance, um conto, uma crônica, ela é muito mais do que vamos ler porque um país de leitor é um país que pensa mais. É também um processo de valorizar esse patrimônio material e imaterial, e também conhecer um pouco do lugar onde a gente mora e dos lugares onde as outras pessoas de uma mesma cultura, ou de culturas diferentes, ou de culturas que hoje fazem parte dos atravessamentos culturais, né? E tudo começa, Rodrigo e Jorge, eu acho, na memória afetiva, né? O que nós conseguimos em Osório nos últimos anos foi muito de despertar nas pessoas de Osório, né? Muitas vezes nem eram osorienses de nascimento, mas pessoas que vieram para cá e se apaixonaram pela cidade, se apaixonaram pela história do lugar, como a Adriana Costa, que é a nossa bibliotecária aqui, que é do sul do estado, né, Rodrigo? E Jaguarão, e chegou aqui. Imagina a cultura que eles têm em Jaguarão, Pelotas, na região sul, e ela chega aqui e também se apaixona pela nossa história. E esse movimento por mais que a Casa dos Bastos veio abaixo, né, a gente brinca muito aqui em Osório de tombamento, as pessoas entendem tombamento de uma outra lógica, né? A etimologia da palavra, né? Tombou mesmo, né? Mas eu acho que depois daquele movimento, exatamente uma das últimas fotos do prédio, eu estou na frente. O Fabiano Marques, que também é sociólogo, professor na área ambiental aqui, mas também trabalha muito com sociologia, ele me fotografou na frente desse casarão dos Bastos, e quando aquela foto foi publicada, o Fabiano até publicou no Face, quando a casa veio abaixo, muitas pessoas, eu lembro desse lugar há 20 anos atrás, quando eu cheguei a Osório, eu lembro que meu pai ia ali no advogado Bastos, né, nessa casa. Ou seja, as pessoas começaram a trazer lembranças desse lugar, né? E eu acho que é aí que o movimento se inicia, porque as pessoas, o pertencimento, né, ele começa a surgir, ele começa a se entranhar numa comunidade, eu acho, a partir do despertar da memória afetiva, né? Muitas pessoas do passado que passavam pela frente desse casarão dos Bastos, e hoje passam na frente do prédio da Lular, que era uma livraria, e hoje está outra empresa, eu acho que tem a ver com as pessoas começarem a passar pelos lugares e começaram, né, é muito mais do que uma edificação. É muito mais do que um prédio. Aqui mesmo, na frente, aqui, nós estamos numa réplica hoje, mas eu conheci, o Rodrigo também, nós pisamos no prédio, onde realmente era o prédio original, ou mais próximo do original possível, mais porque tem as reformas, né? E aqui na frente mesmo, passavam os trilhos, né? Quantas pessoas que hoje estão ainda vivas que pegaram o trem? E se elas passarem aqui na frente, com certeza elas vão olhar para o prédio aqui, olhar para esse banco aqui na frente e dizer o seguinte: olha, eu fiz parte dessa história. Que ano é a desativação? 60, né, Rodrigo? 61. Né? Então, hoje, com certeza, eu conheci pessoas, conversei com pessoas, né, que viajaram no trem. Né? Tem uma senhora aqui que eu conheci ela foi aluna da escola rural, ela foi professora também aqui, que ela tem fotos e o pai dela trabalhou na estação. Então, quando eu chego para conversar com ela, eu gosto de puxar esses assuntos, porque eu acho que a minha literatura, hoje, ela também tem muito do lugar. Né? Tanto é que no meu recente livro de poesia, tem uma poesia que eu falo sobre um tombamento. Né, que foi na Costa Gama, uma casa antiga, uma casa que teve uma história muito importante para a Costa Gama, uma via muito importante para Osório, que divide o centro e muitos bairros, né, e que
há pouco tempo ela veio abaixo também, a questão de especulação imobiliária, os interesses, né? E que, se tivesse sido preservada, com certeza muitas pessoas ganhariam com isso, a comunidade ganharia com isso. E depois, é interessante porque depois que vai ao chão, as pessoas começam a se comover, né? Então eu acho que antes de ir ao chão, a gente precisa despertar essa memória afetiva das pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, que têm muito a contar para essas gerações mais novas, inclusive a minha geração também, porque a minha geração, nós aprendemos, né, Rodrigo, assim, né? Sem ter muitos movimentos no passado de preservação. A gente se encontrou, eu sou da literatura, o Rodrigo de história, e vamos conversando, e surgiu a ideia de levantar documentos, e aí surgiu a história da revista, 2 pontos, eu corri atrás de patrocínio para fazer a cara, uma revista papel couché, toda colorida, né? Tu era o vendedor? Sim. Quanto tu quer para virar comercial aqui das nossas... As revistas... Que primor, cara! As revistas, elas tinham... que fez parte de um grupo, né? Que era, que nem você falou, de ativistas. Eu na história, o Fabiano na geografia, né? Inclusive algumas capas aí tem um patrimônio ambiental, né? Até o imaterial da cidade, a Lagoas, a Borrússia, que é um patrimônio da cidade. Muitas pessoas escreveram nessa revista, em 15 edições eu fiz. Depois de 15 edições não deu mais para continuar. E a ideia delas era fazer com que as pessoas no Litoral Norte tivessem essa sensibilização das pessoas. Houvesse um debate sobre isso, né? Chamar as pessoas para entender, dialogar sobre esses assuntos, e ela serviu durante um tempo para isso. Eu acho que os sucessos e as coisas que foram alcançadas através de debates por ela, né, que é patrimônio histórico, a gente, assim, causou, digamos assim, né, num certo período. Certas polêmicas, né, Rodrigo? Muitas, alguns né? assuntos que foram Nossa, trazidos na revista, ela suscitou tanto de pessoas que começaram a resgatar a sua história. Eu tenho fotografias antigas, eu não não quer dar uma reconheço olhada. uma obra assim em Novo Hamburgo desse valor, né? Honestamente. E muitos empresários, que é mais importante, começaram a se comover, começaram a entender que muitas vezes o investimento não era só pagar um espaço ali para divulgar a sua empresa. Era muito mais do que isso. Tanto é que até hoje alguns empresários me perguntam, e não saiu mais a revista? Isso foi 2015 a última edição, né? Ou seja, ela marcou pela qualidade, como vocês podem ver e acompanhar, mas muito mais por ela suscitar esse debate pela beleza das fotografias, pela criação das imagens, pelos textos. Aí é que abertura da costa da estrada da Rota do Sol aqui, sei lá quantos anos atrás essa foto, Rodrigo? De qual estrada? Puxa vida, já não sei mais aonde estava. Década de 50. Eu ia dizer 60, 70 século anos. 20. Então, assim, tem várias fotos, é um material que, na verdade, serve como um material de referência para quem estuda a região, quem quer visitar a região. E era a ideia, sempre foi, de trazer, né, o debate para as pessoas daqui e também servir de referência para as pessoas que vinham de fora, né? E é uma coisa que a gente tem falado, né, Anderson, desde o primeiro programa, né? Tirar um pouquinho a ideia que as pessoas têm de que Osório é um lugar de passagem e o Litoral Norte é um lugar de praia. Também tem praia, mas só em Osório a gente tem 23 lagoas. Então, assim, tem um patrimônio ambiental muito grande, né? Borrússia, lagoas, enfim. E isso às vezes é desconhecido, né? Para quem vem para o litoral, para quem passa esses 3 ou 4 meses aí de verão aqui, né? Vem toda sexta-feira, volta no domingo, enfim, ou fica mais tempo aqui. 80 anos, Rodrigo. Construção da estrada Serra do Pinto, na Itapeva, então terceiro distrito de Osório. Hoje o município de Itati, em 1942. A precursora da Rota do Sol, né? O embrião da Rota do Sol, linda foto. Lembrando todos que quando a gente fala do vir para o litoral, essa freeway ela é recente, né? E antes dela, o caminho que se fazia é que nós conhecemos hoje por Estrada Velha, e antes da Estrada Velha ainda por praia mesmo, né? Os alemães que vieram para cá, a segunda colônia alemã do estado, por exemplo, que vem para cá em 1826, pasmem, tá? O Litoral Norte tem uma colônia alemã desde 1826, embora as pessoas não saibam às vezes. Eles vêm através do Guaíba, Capivari, passam por Tramandaí, quando Tramandaí nem existia enquanto cidade, atravessam o rio e caminham pela praia até Torres. Então, assim, era um caminho natural, né? Torres, que era o... Era muito mais rápido ir por mar. Sim, pela costa, sim. Pela costa, sim. Não pelo mar, pelas lagoas, né?
Pelo que o mar tinha o Porto de Rio Grande, né? Quando os alemães são instalados aqui, a ideia do Visconde de São Leopoldo, né, o futuro Visconde de São Leopoldo, o Fernandes Pinheiro, que era presidente da província, era aproximar um porto da capital do Império, né? Capital do Estado com a capital do Império. Porto Alegre com o Rio. Porque Rio Grande tem, até hoje, Porto Neves da Barra, enfim, e ali sairia um porto, em Torres. Então ali ele assentou 426 famílias. Em 1826, até hoje o porto não saiu. Continua se falando num porto do litoral norte. Aproximar o Império. Pois é. Então, assim, esses caminhos, né, que eram caminhos que ligavam... O estado do Rio Grande do Sul foi o último estado, digamos assim, do Brasil a ser um dos últimos, né, com exceção dos do norte, mas aqui na região sul, a ser anexado, digamos assim, do Império Brasileiro, porque a história é mais recente, né? Século XVIII para cá, a porta de entrada ou era por Rio Grande ou então por Torres, né? Daí havia um presídio, né, de presidere, estar à frente, né, uma guarnição militar, e não um presídio que a gente dá o significado hoje de manter pessoas presas. Então, assim, a história do Litoral Norte é muito rica. E não fica só, e eu vou falar isso em todo o programa, né? Me perdoe, mas é verdade, ela não fica só na praia no verão, né? Tem muito mais história que isso. E a revista tinha essa ideia de trazer essa questão para que houvesse um debate, que houvesse informações para as pessoas. Ô Jorge, me ocorre agora, assim, quando a gente pensa no que a gente está vendo e vivendo aqui na nossa Osório, me ocorre que em 1960 e pouquinho, 61, começou, já fazia parte ali, esse desmantelamento da nossa rede ferroviária nacional, né? Que foi amplamente estruturado a partir daí, todos os anos 60, né? Antes dos militares, e com os militares a mesma coisa, a construção de... A modernidade era caminhões cruzando a estrada, eram estradas construídas para automóveis andar, né? Um projeto inspirado no americanismo, né? No norte-americanismo. E como a gente perdeu o desenvolvimento econômico a partir do fim dessas ferrovias, né? E como está demorando para a gente voltar a entender que este é o nosso meio para transporte de pessoas e, óbvio, para muito transporte de cargas, né? O que descem de caminhões todos os dias na Serra Gaúcha. Para o transporte, para a parte comercial do país, industrial, enfim, o escoamento de produção, mas eu vejo pelo outro lado também, que é a parte turística, porque nem o que tinha sido estabelecido foi aproveitado, já que não vamos usar mais, vamos usar para fazer uma parte turística ou para questão histórica. Não, foi tudo desmantelado mesmo, desmanchado. Então, no caso do porto aqui de Osório, tudo foi destruído. Os barcos foram desmanchados, alguns foram para Porto Alegre, enfim, mas não sobrou nada do porto. Nada ficou dali dessa malha que era lacustre, depois ferroviária, ficou, né? A gente tem aqui hoje só, desculpa, Jorge, só partes dos trilhos, e aqui a 203 está aqui na frente, todo aquele complexo que ligava Torres... Que ainda temos ela. Graças a Deus. Que ligava Torres até Palmares do Sul, né? Eu acho que isso traz aquele debate lá do começo sobre desenvolvimento, né? E para a gente pensar o nosso desenvolvimento não por ocasião, mas o nosso desenvolvimento em relação a onde queremos chegar. A gente teve esse desmantelamento das vias férreas e o início, né, da vigência dessa visão de que o automóvel ele resolveria, né, as rodovias resolveriam toda a mobilidade no Brasil, a partir também da conveniência do financiamento. Porque, assim como as ferrovias, muitas delas tiveram financiamento da Inglaterra ou então de outros países europeus, posteriormente, quando era interessante para a indústria dos Estados Unidos vender muito mais automóveis e vender também insumos para a construção de rodovias, o Brasil começou a pensar na sua malha rodoviária e deixou de lado a sua malha ferroviária. É claro que, em alguma medida, era um movimento que não teria como não acontecer o desenvolvimento rodoviário, mas ele não precisaria ter desmantelado aquilo que funcionava em termos principalmente de transporte e de produção, né? Poderia, num primeiro momento, ter funcionado por muito tempo. E acho que isso nos leva a pensar hoje também quais os modelos de desenvolvimento que a gente pensa. Porque me parece que esse modelo, por exemplo, que derruba o patrimônio cultural, sobrepõe o meio ambiente para explorar ao máximo financeiramente determinados espaços, determinadas operações, ele é um modelo de ocasião, ele vai se esgotar, um indivíduo ali, ou uma empresa, enfim, vai viver daquilo ali por alguns momentos cada vez menores, né? E aquilo ali perde interesse e fica um passivo, né, para toda a sociedade.
de lidar com o que ficou, o que restou daquela tentativa que era muito individual, que não era coletiva. Então, acho que a gente precisa pensar como sociedade mesmo, né? Para onde que a gente quer ir. Por que determinadas referências são importantes? O que funciona hoje, né? A gente enxerga tão fácil o que não funciona, mas a gente tem tantas qualidades, né? O que está funcionando? O Morro da Borrússia, ele estar com a preservação da sua flora, eu acho que é um pouco disso, né? Está funcionando. Eu acho que o morro ele se tornou uma referência importante até em termos turísticos e foi construído há muito pouco tempo isso, não né? Tem 50 casarões com vista linda para o mar ali. E não vai ter. As pessoas não permitiram isso. Tomara que não. Não permitiram isso. Mas já há uma mobilização muito grande em torno das lagoas. Esses condomínios que tomam o litoral norte já estão chegando nas áreas de lagoas de Osório. É um risco, né? E aí tem que haver eu espero que tenha um diálogo muito grande entre a população e o poder público, né, para que isso não aconteça, porque a gente sabe, né, Jorge, o que vai dar isso? Vai beneficiar uma elite pequena, um grupo pequeno de empresários, de pessoas, e não uma comunidade. A Rússia, por exemplo, hoje, chegar até ela, ir até a rampa e ver todo o litoral norte, uma vista fantástica, né, que tem um patrimônio que é um patrimônio do litoral norte, não é só de Osório especificamente, gaúcho. E eu tenho receios quanto a algumas coisas Eu provoquei isso agora para a gente deixar registrado aqui, tá? Não passarão. Espero que sim, que não. Ô, Rodrigo, nós não vamos perder a oportunidade de provocar o Jorge em relação ao espaço que a gente está agora. É óbvio que a gente gostaria que essa estação estivesse preservada tal como ela foi construída lá atrás, com seus elementos originais, restaurados, quem sabe, né? Muito bem cuidados. A despeito disso, isso não tendo sido possível, vamos saudar o que essas gestões que vieram recuperando na contramão do que foi desconstruído, do que ela vem recuperando dessa história, né? A gente está num espaço belíssimo, num conjunto arquitetônico lindíssimo, claro que todo ele produzido sob medida para estar nesse mesmo espaço. A gente tem aqui atrás uma maquete. Quem fez essa maquete, Rodrigo? É uma maquete de todo esse centro que a gente vive, né? Ô Jorge, tá valendo, não tá? Vocês lembram daquilo que eu comentei no começo sobre os valores do patrimônio? A gente pode entender, por exemplo, que no caso da estação aqui, o valor de documento não existe mais, né? A gente não vai pegar essa estação para entender como se construía, como se vivia. Eu acho que aqui se sobrepõe a ideia de uma referência coletiva, né? Essa reconstrução, ela pontua num lugar da cidade uma memória que vincula com a memória férrea. Eu, particularmente, eu vejo como o maior ganho aqui o acervo de objetos que tem aqui dentro, né? Então, ter um ponto de referência para ser visitado e lembrar dessa memória é algo relevante para a cidade, né? Não, eu e nenhum outro técnico, ninguém vai chegar aqui e vai desqualificar algo que a comunidade, de certa forma, se apropriou e utiliza. Tem outras formas, né, mais recomendáveis, né? A gente não precisaria reconstruir a estação para isso, mas ela está aí, ela já existe, né? E ela consegue pontuar um lugar da cidade para que se lembre da memória férrea. Então, acho que ela tem essa relevância, sim. Agora, quanto às outras réplicas, eu prefiro não falar, porque eu só gostaria assim, de deixar aqui. O risco dessa postura é as pessoas entenderem que dá para guardar tudo no museu, sabe? Que dá para reconstruir tudo num cantinho. Só para pontuar, né, Rodrigo e Jorge, para quem está nos acompanhando e não entendeu, a estação urbana ela está no local original, onde estava a primeira, né, onde o trem passava, e no entorno dela há uma série de réplicas que a prefeitura construiu de antigos prédios históricos da cidade, como o hospital, a Tafona, o teatro, né, a Casa do Divino Espírito Santo, enfim, onde se faziam as festas. Então, são réplicas, né, dessas edificações que não existem mais. Infelizmente, eu concordo com o Jorge, acho que infelizmente elas não existem mais, mas também acho interessante que tenha sido feito o espaço recuperado para, pelo menos, manter os objetos e que se transforme num centro cultural, né? Que as pessoas possam tentar aqui buscar como referência objetos, biografia, e ter um contato com aquilo que se perdeu da edificação que é. E, de fato, a comunidade abraçou esse espaço? Eu acho que sim. Eu acho que poderia ser feito muito mais coisas, né? Eu sempre acho que
deveria haver mais debates aqui, né? Poderia ter relações com a comunidade, de promoção de palestras, As promoção escolas com certeza passam por aqui, escola, né? sim. Já descobriram. Inclusive, até já queria agradecer também já de antemão, antes da gente, a Elara, que nos recebeu muito bem aqui, Querida Elara. até que acompanha, que está aqui para atender as pessoas que vêm. Faço já o convite também para as pessoas que não conhecem Osório, que conhecem de passagem, entrem na cidade. A gente tem tentado mostrar que existem lugares que, além da Borrússia, né? As lagoas, aqui o museu, dá para ter uma boa ideia do que era a via férrea ou a lacustre lá no Porto, né? Mas aqui dá para ver a 203, dá para ver alguns objetos que pertenciam à estação original, um monte de fotografia, uma série de fotografias históricas, né? Relógios, maquinários que pertenceram à empresa. Então, assim, dá para ter uma ideia bem bacana do que era a cidade naquela época. Faço esse convite, né, para quem quer sair um pouquinho da praia e lembrar do litoral só como praia. A gente tem mais do que isso, né? Quem vem durante o ano também passa por aqui. Exatamente, e curte esse momento. Anderson Alves, Delalves, obrigado por nos receber aqui. Teu ponto final, meu querido. Só tenho a agradecer mais uma vez, eu acho, aprender junto, né? Eu acho que aprender com a troca de ideias, aprender com uma troca de conhecimento, acho que isso é muito importante. Eu sempre digo, quando a gente chega a algum lugar para falar, a gente tem a nossa fala, o nosso conhecimento, mas à medida que a gente conversa com o outro, há essa troca, nós já temos 3, né? Porque tem a minha, tem a do outro e tem mais a que nós construímos junto. Nós aqui construímos muita coisa, eu acho, junto. E como o Rodrigo bem disse, vamos conhecer, né? Osório, vamos conhecer o litoral norte, mas vamos conhecer a partir do nosso olhar, ver as coisas, visitar, andar pelas ruas de Osório. Se nós somos daqui, vamos tentar lembrar o que tinha no passado. Se não somos daqui, vamos visitar Osório, conhecer esse patrimônio que ele é riquíssimo, né? Não temos muitos prédios antigos ainda de pé, mas nós temos a memória afetiva, né? Nós temos muita coisa que eu acho que as novas gerações precisam conhecer até para ter esse pertencimento e preservar, salvaguardar o que a gente tem no momento. É isso. Eu tocaio Rodrigo Trespar, que bom estar contigo novamente. Eu tenho um desafio para te fazer. Vamos combinar de se encontrar mais longe da próxima vez? Vamos. Pode ser Osório? Pode ser Osório. Ou pode ser Torres? O que tu acha? Torres tem muita Tramandaí, história. tu sabe que eu tô louco para fazer um programa direto lá da casa deixar em surpresa, do General Osório. Vamos deixar em surpresa, quem sabe? Não, eu tô a fim de conhecer esse lugar que divide a gente do resto do Brasil. Pode ser? Vamos para lá então. Me contaram que tem um patrimônio histórico belíssimo, preservado, com muita qualidade lá em Torres. Fantástico. Uma das igrejas... É verdade? É verdade. Vamos para lá? Vamos para lá então. Teu ponto final, meu querido. Agradecer mais uma vez a participação do amigo, né, de vocês que vieram de Novo Hamburgo, do Jorge, que é um amigo de tempo já, e gente de lutas, né, não só aqui para Osório, mas também em outras regiões, lá para a região de... Jorge fez a referência antes, em passant, desse encontro que vocês realizaram aqui, que ele ajudou a trazer para cá e que foi determinante para um novo momento da cidade. Com certeza, primeiro fórum, né, de patrimônio cultural feito aqui em Osório, uma participação fantástica do Jorge, e a gente está trabalhando em outras áreas também, está focando lá em Itati e Três Forquilhas, que também tem raízes lá, e me preocupa muito a questão das casas alemãs lá. Então a gente está sempre na atividade aí e convocamos as pessoas que têm interesse a somar, né, a contribuir com a história oral, com a questão de poder botar a mão na massa também. A gente é sempre parceiro para essas coisas de pertencimento de coisas daqui da região. Jorge Stocker, nosso mestre, nosso professor aqui, mas mestre porque é mestre também, mas é sem dúvida nenhuma uma autoridade como poucas no patrimônio histórico, na arquitetura e no urbanismo, claro, nas paisagens culturais. Que bom estar contigo aqui, nos encontrarmos aqui nessa Osório. Foi um prazer, Rodrigo, atender esse teu convite e voltar aqui para Osório. E acho, assim como o Rodrigo acabou de colocar, que a gente precisa cada vez mais reunir as pessoas da comunidade, da sociedade que têm, né, esse interesse, essa sensibilidade com o patrimônio, para que a gente faça tudo aquilo que a gente debateu aqui hoje sobre a importância de construir, de ativar essas referências na sociedade, e que também, paralelo a isso, a gente consiga fazer com que o poder público se estruture para essas demandas.
que acho que é uma via de duas, a gente tem duas vias, né, necessárias ao mesmo tempo para que isso aconteça. Então, os municípios também precisam se estruturar, fazer inventário, fazer tombamentos, como saíram alguns tombamentos aqui daquele fórum, né, que foi um momento importante, e fazer gestão, também ajudar a captar recursos, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa fazer para que isso seja uma realidade na comunidade e que seja uma realidade também na administração pública. E o patrimônio faça parte, então, do desenvolvimento aqui do Litoral Norte. Mas é isso, foi um prazer essa conversa com vocês. Muito bom, e a gente vai deixar vocês com as imagens do nosso cinegrafista, técnico master aqui da nossa Vale TV, Gustavo. Obrigado pela técnica, Gustavo. Obrigado pelo carinho, nos receber nesse espaço maravilhoso. Obrigado essa bancada maravilhosa, mas, sobretudo, o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui e voltamos em seguida com outra Estação Verão, mas também, em seguida, com mais uma Estação Hamburgo, direto do Litoral Norte Gaúcho.